Olá! No vídeo de hoje vamos conversar sobre dois destinos muito procurados por quem está pensando em estudar e trabalhar no exterior: a Austrália e a Irlanda. Vamos conversar com a Mariana, da Escola de Inglês ILSC, que trará mais informações sobre os cursos, as experiências dos estudantes e como é estudar e trabalhar nestes destinos. Mariana, por que a Austrália e a Irlanda têm conquistado os intercambistas brasileiros, principalmente os que querem estudar e trabalhar durante o intercâmbio? Então, tanto a Austrália quanto a Irlanda são destinos onde os estudantes que têm a pretensão de fazer cursos de longa duração para aprimorar de fato aquela imersão, né, no idioma, eles dão a oportunidade de combinar o estudo com o trabalho, né? Então, no caso da Irlanda, o estudante que vai fazer o curso que a gente chama de estudo e trabalho mesmo, né? Ele tem lá a possibilidade de estudar e trabalhar, né, as 20 horas semanais. Eles também têm outros atrativos, como os excelentes salários e tudo mais. Então, eu acho que o principal atrativo é realmente o fato de poder combinar estudo e trabalho e acabar custeando aí, né, as despesas nesse intercâmbio de longa duração. A Austrália também, um dos maiores salários mínimos do mundo. Então, acho que isso acaba sendo o principal atrativo para os brasileiros. Ah, com certeza. E sem contar nos outros atrativos, né, que esses países também têm em relação à beleza natural. Na Irlanda, por exemplo, a possibilidade de você viajar para outros países da Europa também com um custo mais baixo. Com certeza, né? Acho que a Irlanda ali é um sonho, assim, né? O que a gente vê nos filmes, no TikTok, você poder ali pegar um avião, em algumas horas você tá em Paris, tá em Londres, conhecer esses destinos, né? Poder custear também essas viagens com o dinheiro que você ganha no intercâmbio. As paisagens, né, da própria Irlanda ali são incríveis, é algo muito diferente, né? Algo que a gente não tem aqui no Brasil. E na Austrália, né, eu acho que assim, é o sonho. Eu falo, o que tem de ruim na Austrália? Às vezes eu falo, acho que o pessoal acha até que eu tô mentindo, porque só tem quase coisa boa. Então, assim, um clima excelente, opção de praia, opção. Até neve, tá? Tem na Austrália. Não sei se é uma novidade que eu tô contando aqui, mas assim, até eu me surpreendi com isso. Então, as belezas naturais, né? O acolhimento que o povo australiano, né, tem também com os brasileiros, acho que a gente acaba se identificando muito. Sim, e os dois países são super multiculturais, então o intercambista se sente realmente, né, acolhido pela comunidade Sim, local. tem gente do mundo inteiro, assim, né, em ambos os países. Então, eu acho que essa imersão, e nós brasileiros somos um povo que também se permite muito. Então, a gente é aberto a conhecer, a conversar. Isso tudo vai gerando ali também o que a gente chama de networking, né, uma comunidade ali, e faz toda a diferença, né, no aprendizado e também para tornar a experiência do intercâmbio, né, que tem tantas surpresas, bem leve. Eu acho que dessa forma o estudante vai aprendendo, né, combinando ali a sala de aula com o dia a dia de uma forma muito interessante. E você consegue resumir assim rapidamente para a gente quais são as principais regras para quem quer estudar e trabalhar nesses destinos, por Com favor? certeza. Vamos falar, né, brevemente, mas assim, né, na Irlanda, o estudante ele não, ele comprando aquele curso ali, né, das 25 semanas que a gente chama, onde ele vai ter também os 6 meses de estudo e também o período de férias, ele vai embarcar, ele não precisa tirar um visto aqui do Brasil, né? Ele vai tirar esse visto, essa permissão de trabalho quando ele chegar na Irlanda, mais especificamente em Dublin. Ele vai fazer um agendamento e tudo mais, e vai chegar lá e vai tirar essa permissão. Ele vai precisar ter uma comprovação ali financeira, né, nesse momento, que também não é algo muito burocrático, mas ele precisa comprovar, e aí ele vai ter a permissão de trabalhar. Essa permissão, ele vai trabalhar as 20 horas semanais, e no período que a gente chama de férias da alta temporada, né, que é ali junho, julho, agosto, setembro, também dezembro, ele pode trabalhar, né, o que a gente chama ali de full time. O salário mínimo na Irlanda é 14,15 euros a hora. Então, também é um salário bem atrativo, né? No início, os estudantes eles vão fazer funções ali de serviços e tudo mais. Todo o país, né? Quando você chega, você vai ter que se mostrar ali interessado, interessante, criando ali uma prévia ali, né? O seu background ali de trabalho. E nisso, nessas experiências, ele vai aprimorando também o inglês, aprimorando o nível do idioma e vai se direcionando, né, para fazer também outros trabalhos. Já na Austrália, o estudante ele vai precisar tirar um visto, né, antes de sair daqui, então ele precisa comprar um curso de pelo menos ali
14 semanas no que a gente chama do nosso full time, e aí ele vai poder trabalhar 48 horas quinzenais. Na Austrália, o salário mínimo é de 24,9 dólares a hora. Então, ele vai poder ali trabalhar 48 horas quinzenais, também é um dinheiro bom que ele consegue juntar. E aí, eu acho que, assim, independente, né, de ser na Austrália, ser na Irlanda, a principal dica que eu dou, né, para quem for pensar em estudo do trabalho aprimore o inglês, leve muito a sério a sala de aula, porque quanto melhor tiver o nível do idioma, mais oportunidade, né, vai aparecer e mais preparado o estudante vai estar quando as oportunidades aparecerem. Porque não adianta ele ver um trabalho, né, que ele gostou ali e ele querer se candidatar e aí não tem o nível, e aí vai começar a se preparar. Tem que levar muito a sério ali a sala de aula, né? É obrigatório frequentar as aulas em ambos os países e tudo mais. Então, resumindo aí as regras, e na Austrália também ele pode trabalhar o que a gente chama do full time ali durante o período que ele estiver de férias. Então, assim, são salários bem atraentes, são oportunidades bem atraentes e com certeza quem se dedicar, quem levar aquilo ali a sério, consegue aprimorar ainda mais o inglês, combinando a metodologia, né, que a gente tem na ILSC e a dedicação do estudante. Exatamente, nossa, foram ótimas dicas. Também tem a questão ali do networking, né, dentro da própria escola, que você vai conhecer pessoas que possivelmente também estão trabalhando, conhecem, né, ali empregadores que podem te indicar, de repente, para uma vaga, mas essa dica de focar no inglês ali, principalmente no começo, é essencial. Com certeza, tem que pensar como se estivesse iniciando, né? Da mesma forma quando está iniciando uma carreira também aqui no Brasil e tudo mais, por mais às vezes que já tenha experiência no Brasil, e lógico, isso é levado em consideração de uma forma ou de outra, eu acho que o estudante tem que entender ali que ele precisa ter mostrar um interesse pelo país. É a mesma coisa, né? Uma pessoa que chegasse também aqui no Brasil, né, para buscar uma oportunidade, ela vai ter que estar aberta. Então, eu acho que as dicas são bem essas mesmo, né? Aprimorar o inglês, estar aberto às experiências, se mostrar interessante, mas também interessado, e aí as oportunidades elas vão expandir. E agora, você conta pra gente um pouco mais sobre a história, os diferenciais da ILSC? A ILSC ela foi fundada em 1991, lá no Canadá, e depois ela foi expandindo, né? Hoje a gente está na Austrália, está na Irlanda, que são destinos muito atrativos para os brasileiros. Então, alguns diferenciais, assim, né, que a gente pode falar da ILSC, a gente é um grupo global, então, assim, um dos maiores grupos educacionais do mundo, né? Hoje a gente tem muito orgulho disso. Na Irlanda, a gente está na cidade de Dublin, mais especificamente, e na Austrália a gente tem 5 campos. Então, a gente está em Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth e Adelaide. São muitos lugares, né? A gente está nessas cidades, né, tanto na Austrália quanto na Irlanda, porque existe uma demanda. Então, a gente, né, você vai ver, a ILSC sempre vai crescer e tudo mais, expandir, aonde precisa, né, de estudantes, precisa também, falando desses destinos especificamente, de mão de obra ali de trabalho. Na Austrália, a gente vai ter tanto a ILSC quanto o Grayson College. Então, o estudante que pretende ali renovar e tudo mais, ir para fazer mais um curso, né? Depois de aprimorar o idioma, fazer um curso na área de marketing, de business, empreendedorismo, inteligência artificial, tudo isso a gente tem ali de opção no Grayson College. E mais recentemente, né, a gente está agora com o Grayson Institute, que também é oportunidade de bacharelado na área de business, né, mas um bacharelado bem completo, também com marketing, inteligência artificial, tudo isso englobado. Na cidade de Brisbane, então é mais uma novidade aí. Em Dublin, a gente trabalha, né, com o curso de idiomas e estudo e trabalho, por conta também das regras, né? Mas quem sabe, assim, a gente sempre está aberto a expandir em ambos esses destinos. E outros também, né? A gente ficou muito feliz quando a gente chegou em Dublin, enfim, estar na Europa também é um grande diferencial, até pelas coisas que a gente já falou, né? De poder ir, voltar, viajar e tudo mais. E aí, falando um pouco da nossa metodologia, né? Que eu acho que é o nosso grande diferencial. Na ILSC, a gente tem 10 níveis do idioma. Isso é algo que faz muita diferença, porque quando o estudante ele vai ali, precisa aprimorar o idioma, não adianta colocar uma pessoa do intermediário 1 com o avançado 1. Ambas não vão aprender, né? Então, assim, isso é um feedback que a gente tem, né, dos nossos estudantes, de falar, nossa, quando eu estudei na ILSC, eu realmente consegui aprimorar o idioma porque eu estava com pessoas ali do mesmo nível. Então, a troca, ela era muito intensa, intensiva e muito produtiva. E aí a gente o estudante, ele vai chegar na ILSC, isso em todos os campos, ele vai ter uma orientação presencial e tudo mais,
e ali ele vai conseguir se desenvolver ali durante 4 semanas. Na quarta semana, ele vai ter a possibilidade de fazer a prova e subir de nível. E por que a gente acha que ele consegue subir de nível em 4 semanas? Porque a gente tem uma metodologia que eu acho que é o nosso grande diferencial, a cerejinha do bolo aí. A gente vai dividir. Então, vamos pegar um estudante que ele foi fazer o nosso full-time ali na cidade de Sydney. De segunda a quarta, ele vai estudar as core classes, que vão ser a base do idioma, os fundamentos ali, o English Foundation, English Communication, Business English, ou um preparatório também para o teste, quando ele já estiver com o inglês mais avançado. E quinta e sexta, ele vai estudar as eletivas. Grammar, Public Speaking, Café and Work Skills, English through Yoga, English through Marketing. Então, ele vai estudar ali o que ele gosta. E aí é que está a novidade, né? A diferença. A gente, né, a gente começa a conversar e tudo mais, a gente fica entediado muito rápido hoje em dia. Então, estudar o que você gosta, né? O que você tem interesse, poder escolher ali, faz muita diferença no aprendizado do estudante. A gente conhece muita gente que aprendeu inglês estudando, ouvindo música, jogando jogos e tudo mais. Então, isso é transferir ali, né, esse gosto pelo idioma em uma metodologia. É uma metodologia, né, que ela é antiga, né, não é nova, mas a gente vai aprimorando ela, a gente vai englobando novas matérias. O próprio English through AI, a gente está englobando agora, né, na Copa o English through Soccer, então a gente sempre está mudando. E a cada 4 semanas o estudante evolui de nível e também pode mudar essas matérias aí. Por isso, né, um estudante que vai fazer um período muito grande, assim, né, de 20 semanas na Austrália, ele está com um sorriso de orelha a orelha, porque ele sempre está mudando, evoluindo, e aí fica feliz, né, de estar ali na ILC, daquele acolhimento, e de saber que vai poder depois ir para um Grissom College, tem possibilidade de renovação. Então, esses são só alguns dos nossos diferenciais, né? Nossos campos são muito acolhedores, a gente tem uma identidade visual muito forte, são ambientes onde o estudante se sente acolhido, a gente tem nossos student advisors, a nossa equipe conhece os estudantes pelo nome, então, assim, para a gente é muito gratificante, assim, a gente conseguir ser grande e acolhedor e ter todos esses diferenciais para a melhor experiência do aluno. Olha, e eu posso te falar que eu sou a prova viva que a ILSC, a metodologia, dá certo, porque eu estudei na escola de Vancouver e realmente eu fiquei 12 semanas e eu cheguei no B1, terminei no C1 e meu inglês, assim, deu realmente uma evolução bem grande. E é bem isso, você consegue, né, escolher ali algumas matérias que você tem mais afinidade, que você tem mais interesse, e isso faz com que você se interesse ainda mais, né? Pelo estudo, então eu posso te garantir que realmente está muito certo e eu adorei quando eu fiz o curso legal. Lá e tenho certeza que os nossos intercambistas também vão gostar muito da experiência quando eles forem para qualquer uma das escolas. Que legal, eu nem sabia, não foi combinado, viu? Mas não. Muito das pessoas falarem isso, tanto da questão dos níveis, né, do idioma, quanto da possibilidade de você estudar o que você gosta, porque é isso, às vezes você já está com a gramática ali, mas tem uma trava na fala. Ou então, ao contrário, né? Você quer aprimorar ali a fala. Estudei muitos anos no Brasil, gramática, mas tem essa trava. Então, assim, faz toda a diferença, né? Você tá com pessoas do seu nível, estudando também o que elas gostam, né? Então, eu acho que tá todo mundo motivado ali, né? A gente não fica naquela coisa da sala de aula de mais um dia de aula e tudo mais. Que legal, fico muito feliz. E como é que é a rotina dos estudantes na escola, com as aulas, também com as atividades sociais, que eu sei que vocês têm, né, um calendário de atividades bem bacana? Isso. Todo estudante, né, ele vai ter ali o período de aula, né, de sala de aula, lógico, bem dinâmico também, mas, né, a sala de aula, e vão ter outras atividades. Então, ele vai receber um calendário de atividades de acordo, né, com o período que ele tiver. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da Copa, né, durante a Copa, a gente vai oferecendo atividades que vão ter a ver, por exemplo, com futebol, com o esporte, né, dinâmicas ali. Aí, durante o período, por exemplo, às vezes, carnaval, quando a gente fala da Irlanda, São Patrick, sempre vão ter eventos ali sociais para os estudantes entender ali, enfim, as datas comemorativas e tudo mais, praticando. Além disso, a gente tem dinâmicas de jogos, a gente vai ter, por exemplo, coisas relacionadas à comida, enfim, noite de comida mexicana, noite da pizza. Em Dublin, um campus muito multicultural, então, assim, cada hora, né, a gente está tendo atividades diferentes, até relacionadas também a entender outras culturas que não sejam, né, enfim, só ali da Irlanda. E está sendo muito legal. Tem muitas viagens também de final de semana, então passeios, atividades, eles podem viajar ali em grupo, né, junto com outros estudantes da escola, isso também em todos os destinos.
Acho que um grande diferencial também, uma outra coisa, por exemplo, em Sydney, a gente tem agora um running club muito forte. Então, assim, Que a galera bacana! se junta lá cedinho. Então, cria, né, uma outra comunidade ali, enfim, também tem interação com diversos estudantes, gente do mundo inteiro, diversos, enfim, níveis do idioma, mas ali com gostos em comum. Então, eu acho que a gente está conseguindo montar uma coisa bem legal, assim, nas nossas redes sociais também dá para ver um pouquinho sobre essa coisa da corrida, das atividades, então é bem interessante, assim. Então, não fica só preso ali, né, na sala de aula, não só atividades obrigatórias, mas que é muito interessante que o estudante participe. Ah, e outra coisa também que está inclusa, né, nessas atividades, a gente acabou falando bastante sobre estudo e trabalho, então, se o estudante tiver um programa onde ele está procurando trabalho e tudo mais, a gente vai ter job clubs, a gente vai ter a experiência ali para ele montar o currículo e tudo mais. A gente tem feiras também, enfim, de emprego, empregabilidade, então isso faz toda a diferença. E ele pode contar sempre com a nossa equipe. Então, se ele tiver uma dúvida, quiser ter alguma dúvida ali em relação ao currículo, quiser marcar com o nosso time acadêmico para entender a situação dele, progresso, ele tem acesso também dentro do aplicativo, né, a esse tipo de informação. Então, enfim, tá sempre acontecendo coisa. Só não aprende quem não quer. E se dúvida também, a gente vai lá, fica em cima, vai mandar relatório de progresso e tudo mais. E todas essas atividades também são muito bacanas para, além, né, de você conhecer, fazer novos amigos, conhecer outras pessoas que não estão necessariamente na sua sala de aula, também tem a questão de você usar o inglês em outros ambientes, né? Que você vai, querendo ou não, você vai usar outro tipo de vocabulário, vai se conectar de outra maneira com aquelas pessoas. Então, eu sempre incentivo também os intercambistas a participarem de todos esses programas, né? Porque tudo é válido, tudo vai ser uma experiência que vai agregar ainda mais, né, no intercâmbio. Com certeza, assim, quando a gente fala também de estudo e trabalho, essas experiências, elas também são networking, né? Porque vamos dizer que a gente se conheceu lá no Running Club, e aí você tá num trabalho que precisa de mais alguém, aí você fala, poxa, conversei aqui com a Mari e tudo mais, eu vou perguntar se ela não quer. Aí, lógico, a Mari vai ter que ir lá, conversar com o seu chefe e tudo mais, né? A pessoa também vai ter que ter uma proatividade. Mas, às vezes, é nessas situações, assim, mais inusitadas que a gente arruma uma indicação, né, de trabalho e tudo mais, ou, enfim, faz uma amizade, coisas que fazem a diferença ali. Então, lógico, né, você não vai fazer atividade só pensando nisso, mas sim, se você se permitir, ajuda muito, seja para aprimorar o idioma, seja para fazer um networking, seja para fazer uma amizade, né, uma vaga numa casa, enfim, muita coisa, né, acontece. Assim, se a gente for ficar falando aqui, tem diversos exemplos assim de histórias muito legais que aconteceram quase que despretensiosamente, mas para essas pessoas que se permitiram ali no intercâmbio. Não, sem sombra de dúvidas. Bom, para a gente finalizar, eu sei que você já deu várias dicas aqui nesse vídeo, que tá bem interessante, assim, realmente, para quem está pensando, né, em estudar e trabalhar fora. Não sei se você tem mais alguma dica ou se você quer deixar aí alguma palavra de incentivo para quem realmente está pensando em fazer o intercâmbio, tanto na Irlanda quanto na Austrália. O que você diria para esse futuro intercambista? Eu acho que eu diria vá, né? Eu trabalho nessa área há muitos anos e eu brinco assim, as pessoas se arrependem das coisas. Ai, eu não devia ter feito essa faculdade, não devia ter casado com essa pessoa, não devia ter feito um monte de coisa. Agora, eu nunca vi até hoje. Às vezes a pessoa teve uma experiência, né, ali no começo conturbada de intercâmbio e tudo mais, mas até hoje eu nunca vi alguém que fez um intercâmbio falar para outra pessoa, não faça. Então, assim, né, a experiência ela vai ser agregadora. Eu acho que é isso. Vá com a cabeça aberta, se permita. Vai ter um pouquinho de perrengue, vai ter dúvidas, né? No começo, assim, normal, você vai ficar em né? dúvida de coisas. Exatamente. Vai ter um momento de sentir saudade e tudo mais. Mas a experiência, ela é muito enriquecedora. E eu acho que, assim, a gente está falando de Austrália, de Irlanda. Uma coisa que eu vejo muito, às vezes, também, hoje em dia, a pessoa fala assim, não, eu só vou se for para esse lugar, nessa data, desse jeito. E, às vezes, o que tá ali para você naquele momento não é exatamente isso. Então, assim, entenda, né? Converse ali com o seu consultor, com a sua consultora, entenda ali, faça um planejamento, né? Planejamento de vida, planejamento financeiro, planejamento de intercâmbio, que vai dar tudo certo. E aí, no final, depois você vai estar igual a gente aqui, falando com um sorriso no rosto, né? Sobre as nossas experiências, assim.
vale muito a pena. E se permita, aprenda o inglês, converse com as pessoas, se dedique, né? Porque às vezes as pessoas chegam lá, tô cansada disso, mas se dedica porque a experiência vai ser de sucesso, eu não tenho a menor dúvida. E aí, quer começar a planejar o seu intercâmbio na Austrália ou na Irlanda? Basta preencher o nosso formulário de contato que está disponível aqui na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal para seguir acompanhando mais conteúdos. Até a próxima! Tchau!